Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É uma alegria poder voltar aqui ao Templo Sede, estar em mais uma escola bíblica dominical e poder rever os irmãos e também aproveitar para estender esses meus cumprimentos àqueles que estão nos acompanhando também pelas redes sociais. Meus queridos, nós estamos em um seriado de lições, como já é de conhecimento, chegamos agora à quarta lição do nosso trimestre, lição que estamos estudando sobre o livro de Jó. Eu, com pouco mais de 20 anos de crente, talvez tenha sido um dos livros que mais eu tenha estudado na escola bíblica dominical, o livro de Jó, juntamente com a carta aos Romanos. São dois temas que geralmente voltam para a escola bíblica dominical, exatamente porque são temas cruciais para a vida cristã. E o livro de Jó é um livro que trata de uma temática que diz respeito não somente à questão teórica, teológica puramente, mas diz respeito à prática de vida, talvez a pergunta mais complexa que o ser humano pode tentar responder. Eu digo tentar responder porque nós vamos perceber aqui no livro de Jó que nem mesmo no livro de Jó a resposta acerca do sofrimento humano, a questão do mal, ela não é respondida aqui de maneira teórica através de argumentos. Nós vamos ter a oportunidade de entender isso. Mas o fato é que precisamos estudar, precisamos compreender o livro de Jó, fazer uma aplicação desse tema nas nossas vidas. E para isso estamos chegando agora a esta quarta lição, e a temática de hoje é o drama de Jó. O drama de Jó. É interessante o comentarista ter utilizado essa expressão drama. Poucas vezes nós utilizamos esse termo em uma lição bíblica. Mas o objetivo é exatamente este. Essa palavra drama, ela nos remete àquelas peças que eram encenadas pelos gregos na antiguidade e que apresentavam ali uma espécie de tragédia, tragédias da vida humana. A expressão drama quer dizer ação, aquilo que acontece na vida de alguém. Um drama é diferente, muitas vezes, de uma ficção, que geralmente nós esperamos um final feliz. Um drama, ele espelha aquilo que o ser humano está suscetível a ser atingido. E isso acontece, obviamente, aqui na vida de Jó. E como tivemos a oportunidade de destacar, não é somente a fé cristã que busca responder acerca do problema do sofrimento. Nós vamos perceber que todas as religiões, cada qual ao seu modo, procura apresentar uma resposta para isso, porque o coração do homem angustia e quer entender por que o ser humano sofre, mais especialmente porque pessoas íntegras ou pessoas justas, elas passam por sofrimento. E cada religião vai, ao seu modo, apresentar algum tipo de resposta. Por exemplo, o budismo vai dizer que o mal, na verdade, ele não existe. O mal nada mais é do que uma ilusão, uma percepção falsa da realidade. Mas, obviamente, trata-se de uma resposta frágil que não consegue fazer frente à própria realidade. Como dizer para uma pessoa que acabou de perder um ente querido, aquilo não passa de uma ilusão? Com relação ao próprio hinduísmo, o hinduísmo vai dizer que a razão pela qual o ser humano sofre é por conta do pecado ou dos pecados de vidas passadas. Ou seja, a responsabilidade não é presente, a responsabilidade é passada, num passado longínquo. E nós vivemos em um contexto da pós-modernidade em que as pessoas relativizam tudo. E o homem pós-moderno, ele entende acerca da realidade do mal. Mas o homem moderno, ele não quer o mal. Nós vivemos em uma sociedade completamente hedonista. Obviamente que ninguém quer o mal. Ninguém quer sofrer. O sofrimento é algo que ninguém quer que ele bata à sua porta, obviamente.
Mas há uma diferença muito grande entre se afastar ou não querer que o mal faça parte da sua vida e viver uma vida de completo hedonismo, que é uma busca pelo prazer, somente pelo prazer. E a sociedade contemporânea que está imersa nesse relativismo, ela entende acerca do problema real do mal, mas ao mesmo tempo não apresenta nenhum tipo de restauração, de redenção, de perspectiva de esperança. Eu tenho para mim que o cristianismo é aquele ou aquela religião que apresenta de maneira satisfatória não somente a resposta teórica, embora não seja o foco aqui do livro de Jó, mas nós vamos perceber que o cristianismo tem uma resposta prática, devocional, no próprio Deus acerca do problema do mal. E para isso, como os israelitas também passavam por essa angústia, por essa inquietação, assim como nós, acerca do mal, é por isso que nós temos no livro de Jó um conteúdo fundamental para as nossas vidas. O livro de Jó, ele é escrito como um relato histórico real, de um personagem real, como já tivemos a oportunidade aqui de estudar, daquilo que de fato aconteceu, para trazer realmente para a nação de Israel uma perspectiva sobre o motivo pelo qual o ser humano ele sofre. E ao olharmos para o livro aqui de Jó, quando nós vamos perceber o seu drama, a sua tragédia ou as suas tragédias, nós precisamos aqui ter algumas premissas básicas. É possível que eu aqui reitere alguma coisa que já fora dita em lições anteriores, até porque estamos falando do mesmo assunto e é possível que um outro professor já tenha tocado nesses assuntos ou nesses pontos aqui, mas eu preciso dizer exatamente para ter como ponto de partida da minha exposição. Primeiro que devemos olhar para o livro de Jó e entender que o problema, que a questão que é apresentada logo no início do livro de Jó, é que o problema ali não era entre Deus e Satanás, mas entre Satanás e Jó. Eu já vi algumas pessoas extraírem do livro de Jó uma espécie de batalha cósmica entre Deus e o diabo. E não existe batalha entre Deus e o diabo, porque batalha, você fala em batalha quando temos pessoas ou exércitos que têm poderes semelhantes e que podem batalhar. E Satanás está muito longe de poder batalhar com Deus. Ele até tenta, mas ele não tem condição nenhuma. Nós não acreditamos em uma batalha cósmica pelo universo, até porque o universo pertence somente ao nosso Deus, e Ele é o Rei e Criador de todas as coisas. O que nós temos ali é Satanás acusando. Ele está acusando, e é interessante, a segunda premissa é essa. Satanás acusa não somente a Jó, mas ele vai acusar o próprio Deus. Porque ele diz assim, olha, também o seu servo Jó, ele é justo, ele é temente a ti, mas ele é temente a ti por quê? Porque também você o cercou, você deu tudo para ele. Certamente, será que ele adoraria você em vão ou por coisa alguma? Não. Então a primeira premissa que nós extraímos do livro de Jó é que a batalha que existe ali não é entre Satanás e Deus, mas é entre Satanás e o ser humano. É exatamente a tentativa histórica por parte do acusador, inimigo das nossas almas, para nos destruir. Terceiro ponto que eu percebo aqui, que destaco como ponto de partida para nós entendermos todo esse drama do livro de Jó, é que Deus não abandona Jó nas mãos de Satanás. Ele permite, é certo, aquela provação por parte do seu filho, mas Deus não abandona Jó. Deus estabelece os limites para a atuação do inimigo. E esse é um ponto, irmãos, de partida que nos acalenta. É um ponto de partida que nos dá esperança. É um ponto de partida para nós entendermos o sofrimento humano. Por mais que nós venhamos a sofrer na vida, estarmos suscetíveis às agruras diárias de doenças, de mortes e de tudo aquilo que pode, de algum modo, nos fazer sofrer,
Deus ainda está no controle de tudo e Ele não abandona os seus filhos. É um ponto de partida essencial para nós entendermos o drama do sofrimento, seja de Jó e seja também em relação às nossas vidas. Precisamos começar com isso. Vamos falar de sofrimento? Vamos falar de sofrimento. Vamos falar de dor? Vamos falar de dor, mas vamos partir do pressuposto que Deus está conosco, qualquer que seja o momento. Vamos falar de fundamentos teológicos, vamos falar da teologia dos amigos de Jó, vamos falar sobre a resposta cristã à questão da teodiceia, que é exatamente isso que o livro de Jó nos apresenta, a questão da teodiceia. Como pode ser um Deus justo, bondoso e todo-poderoso e permitir o sofrimento, ainda mais na vida de um homem que era um homem íntegro. E por fim, nós vamos perceber que Deus também estabelece um limite da provação na vida de Jó. Deus permite, como nós sabemos, já lemos aqui em lições anteriores, mas Deus permite um limite. Fala, olha, você pode fazer isso, você pode tirar aquilo que ele tem, pode tocar na família dele, você pode tocar na saúde dele, mas simplesmente não toque na vida dele. Isso daqui é um ponto de partida também muito importante para nós entendermos que quem estabelece os limites é o próprio Deus. Ele estabelece os limites. E eu acho isso interessante, sabe por quê? Porque ele estabelece os limites na medida da possibilidade de cada um. Deus, ele permite o sofrimento na vida de cada um de acordo com as suas possibilidades e da forma como Deus conhece a estrutura de cada pessoa. Os meus limites são uns, mas os limites que Deus estabelece para o sofrimento na tua vida talvez sejam outros. Porque Deus sabe claramente o limite, a capacidade que cada pessoa vai em relação ao sofrimento. Então, ao compreendermos acerca desse assunto, acerca da tragédia ou das tragédias na vida de Jó, acerca da sua dimensão dramática, daquilo que ele enfrentou, nós precisamos partir desses pressupostos. E o comentarista, ele começa a sua lição dizendo o seguinte: a provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. Um mar de calamidades. De repente, tudo se desmoronou, os rebanhos foram roubados e dizimados, os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram, cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo dessa lição. E para isso o comentarista nos apresenta, nos propõe aqui 3 tópicos. O primeiro fala sobre a tragédia de natureza econômica, o segundo sobre a tragédia de natureza familiar e o terceiro a tragédia de natureza física e psicológica. E assim queremos seguir nesse tema, né? Primeiro, começando aqui no tópico primeiro, falando sobre a tragédia de natureza econômica. Olha aqui que interessante. Para nós hoje, que conhecemos, que lemos o livro de Jó há muitos anos, há décadas, enfim, há muitos anos, sabemos o início, sabemos o meio e sabemos o fim. Nós sabemos aquilo que vai acontecer na vida daquele homem. Mas, obviamente, para Jó era diferente. Ele só tinha o aqui e o agora, só tinha aquilo que estava apresentando-se na vida dele. Se ele soubesse o resultado final de tudo aquilo, para ele seria uma dimensão completamente diferente, mas ele não sabia o que haveria de acontecer. Ele sabia aquilo que estava acontecendo. Para nós hoje, é fácil, em retrospectiva, olhar para a vida daquele homem e fazer algum tipo de julgamento, não somente a ele, mas também julgamos até mesmo seus amigos em algumas circunstâncias, a sua esposa, é claro, mas é porque nós conhecemos o desfecho, mas Jó não conhecia o desfecho. E o primeiro drama que ele vai enfrentar exatamente é essa tragédia
de natureza econômica. Nós já estudamos aqui, e a Bíblia nos diz que Jó era um homem próspero, um homem de abastança. Na sua época era considerado um dos homens mais ricos naquele contexto, era uma pessoa admirada, e é importante dizer isso. Jó, ele era respeitado não somente por aquilo que ele tinha, mas por aquilo que ele falava, pelo seu proceder. Eu acho isso bonito no perfil de Jó, porque nos mostra que um cristão, para dar um bom testemunho na sociedade, não basta ele dar um testemunho por aquilo que ele tem, por aquilo que ele faz do ponto de vista profissional, pelas posses, pelo trabalho. Isso é bom, é óbvio, mas sobretudo Jó, ele era respeitado como um homem sábio, um homem que tinha uma palavra. Em algum momento ele fala: as pessoas me ouviam, agora ninguém me ouve mais. Ou seja, Jó era respeitado não somente pelas suas posses, mas pela sua postura, pela sua sabedoria, pelo discernimento em relação às coisas. Mas a primeira coisa que nós vamos perceber é que ele era esse homem, um grande empreendedor, um grande empresário, se assim podemos dizer. Se fosse nos nossos dias, poderíamos até afirmar que era um grande agropecuarista, que tinha muitas posses. E de repente, a Bíblia nos diz que começa a primeira tragédia na vida dele. E a primeira coisa que atinge-se na vida desse homem é exatamente as suas propriedades, o seu patrimônio. E daí eu te convido a acompanharmos aquilo que acontece. É interessante que em toda a narrativa das tragédias de Jó, existem 3 mensageiros. Cada um, ao seu modo, se apresenta perante Jó e diz aquilo que aconteceu e diz ao final: só restou somente eu para lhe trazer esta nova. Isso acontece nessas 3 grandes tragédias na vida de Jó. E a primeira coisa que nós vamos perceber aqui é aquilo que está no versículo 13 em diante, que diz assim: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, e os jumentos paciam junto a eles. E eis que deram sobre ele os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer esta nova. Obviamente que se trata de uma nova muito ruim. Os sabeus eram conhecidos como um povo violento, ladrões de fato, assassinos, pessoas que viviam somente para saquear as pessoas, aqueles que tinham posses. Olha que podemos extrair disso daqui. Certamente, os sabeus já haviam tentado em outras ocasiões defraudar a Jó. Certamente, não há dúvida nisso. Se nós temos um homem que tem grande propriedade em uma região ali naquele contexto, na terra de Uz, como diz a Bíblia, certamente os sabeus tentaram em algum momento saquear, matar, roubar, mas até aquele momento, o que acontecia? Jó estava protegido. É certo que Jó sabia disso. Jó sabia disso. Sabe que a primeira conclusão que eu tiro daqui, irmãos? Que nas nossas vidas, às vezes nós passamos momentos de estabilidade, e graças a Deus por isso. Quando a doença não bate nos nossos lares, quando os nossos filhos vão bem, quando a nossa esposa, os maridos, quando a nossa família está protegida, quando o nosso emprego vai bem, quando a nossa empresa vai de vento em popa, nós conseguimos vender, nós conseguimos fazer negócios, está tudo bem, e nós não vislumbramos o mal. Sabe por que nós não vislumbramos o mal, irmãos, às vezes? E nós não percebemos disso? Às vezes nós não percebemos o mal, às vezes nós não percebemos as investidas do inimigo. Mas eu queria dizer para você que quando as coisas estão bem na sua vida, saiba, Deus está te protegendo. Quando você não percebe, quando as coisas na tua casa vão bem, a tua saúde vai boa, quando o teu trabalho vai bem, quando você não é assaltado, quando você não é roubado, lembre de glorificar a Deus, porque Deus está trabalhando em prol de você, em prol da tua família. Porque nós só lembramos do sofrimento quando ele bate a nossa porta. Precisamos lembrar a questão do sofrimento, porque Deus, quando nós não estamos sofrendo, é porque Deus está trabalhando ao nosso favor. Sabe por quê? O nosso Deus é um Deus que trabalha no turno da noite.
Quando você está dormindo, quando você não está em plena consciência de si mesmo, é Deus que está protegendo o teu lar, a tua empresa, a tua casa, a tua família, os teus filhos. Nós não percebemos isso. Eu me lembro de uma história de um amigo que trabalha na Polícia Civil, e a Polícia Civil tem uma inteligência, claro, um núcleo de inteligência. Quem é da Polícia Civil sabe isso, não somente a Polícia Civil, mas todas as polícias, de um modo geral. E eles fizeram alguns levantamentos através de escutas telefônicas e chegaram a identificar uma tramóia para roubar uma determinada empresa, um empresário. E ficou claro que aquele empresário seria assaltado às 8 horas de uma sexta-feira. Tudo arquitetado. Sabiam o horário, sabiam as pessoas, e os policiais sabiam daquilo que iria acontecer. E o empresário não sabia daquilo. No dia marcado, às 8 horas, os policiais nem mesmo o avisaram, exatamente para que ele não ficasse muito preocupado, o objetivo era exatamente proteger aquele empresário, aquele cidadão, mas ao mesmo tempo pegar aqueles ladrões, aqueles bandidos. E naquele dia, como estava previsto, antes da hora que estava marcado, os policiais chegaram no local, se prepararam no local, e antes deles poderem fazer qualquer coisa, eles interviram, prenderam aqueles bandidos e os levaram para a prisão. Somente depois daquilo, aquele empresário ficou sabendo do livramento que ele recebeu. Somente depois daquilo. Às vezes, irmãos, nós não sabemos os grandes livramentos que nós temos na nossa vida. Mas eu quero dizer para você isso, enquanto você está recebendo o livramento, Deus está trabalhando ao teu favor. Então glorifique a Deus por aquilo que está acontecendo na tua casa. Pela proteção que você está tendo hoje. Então, quando nós falamos do sofrimento, não é só para olhar para a vida do outro ou pensar no sofrimento hoje. Lembre do sofrimento hoje, dizendo assim: Deus, se está tudo bem na minha casa, que eu esteja preparado para esse momento, mas eu te glorifico que o Senhor tem me protegido. Tem cuidado da minha casa. Essa expressão, Deus trabalha no turno da noite, é a expressão de um autor, porque é exatamente a forma como Deus trabalha. Às vezes, quando nós estamos com a nossa mente atenta, nós estamos pensando nas questões, mas quando nós dormimos, quando nós estamos dormindo, nós não estamos pensando nisso. Deus está trabalhando ao nosso favor, 24 horas por dia nos protegendo. Mas o que acontece aqui é que aí chega uma ocasião que daí Deus permite esses sabeus, esses assassinos, e isso pode acontecer. E isso vai de fato acontecer. E o que acontece? Ele começa a perder tudo aquilo que ele tinha. A Bíblia diz aqui, então, que os sabeus tomaram seus moços, feriram, acabaram ali, começaram uma destruição, né? Levaram os bois, as jumentas, enfim, destruiu o empreendimento de Jó. Primeira coisa que nós somos atingidos, muitas vezes, é a parte material que nós temos. Obviamente que é uma parte sensível da vida humana. Óbvio, isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa. E isso acontece na vida de Jó, porque Deus permitiu que isso acontecesse na vida dele. Os bois, os serventuários, os funcionários de Jó foram destruídos, foram dizimados. E quando nós falamos acerca de sofrer porque perdemos alguma questão material, e podemos perder por questões materiais em vários âmbitos da nossa vida. Nós podemos ter um prejuízo de um carro que é batido, podemos ter um prejuízo de uma casa pegar fogo, nós podemos ter um prejuízo econômico e financeiro porque a economia de uma hora para outra mudou e de repente o nosso empreendimento não tem condições de sustentar e é afetado diretamente. Nós somos afetados do ponto de vista material, do ponto de vista financeiro, quando uma empresa que nós trabalhamos, de repente ela não consegue se sustentar, vai à falência e nós perdemos o nosso emprego. Enfim, existem vários fatores pelos quais nós podemos sermos atingidos do ponto de vista material, do ponto de vista financeiro. Agora, o que nós precisamos entender tudo isso é que nós precisamos ter discernimento
e sabedoria da parte de Deus para entender por que eu estou sofrendo ou perdendo do ponto de vista material. Nem toda perda material é o resultado da permissão de Deus ou da provação de Deus nas nossas vidas, nem sempre. Como diz o comentarista aqui, às vezes a perda material é resultado da má administração. Nós não podemos espiritualizar tudo aquilo que acontece na nossa vida e dizer, olha, é Deus que está me provando, ou é o inimigo que está destruindo a minha empresa. Não, peraí, precisamos ter sabedoria para entender. Por que eu estou perdendo o emprego? Por que eu fui mandado embora? Eu fui mandado embora porque eu sou um péssimo profissional, ou fui mandado embora porque Deus está preparando um cenário melhor para eu aprender e ter uma bênção no futuro? Eu estou perdendo o meu emprego ou a minha empresa está indo à falência porque eu não soube trabalhar, não soube gerir, ou é porque Deus está moldando o meu caráter a partir daquela provação? Nem toda provação tem o propósito de moldar o nosso caráter. Algumas provações são os resultados consequenciais das nossas ações que são equivocadas. Às vezes a pessoa perde o emprego e diz assim, não, meus patrões lá são pessoas que estão me mandando embora porque eu sou crente. Será que é isso mesmo? Será que é isso que pode acontecer, está acontecendo na sua vida? Ou é porque você é um profissional desleixado, não é competente, não contribui de maneira adequada para o empreendimento? Ou será realmente que você está sendo mandado embora, que é porque existem questões espirituais que são envolvidas? Como que nós sabemos disso? Nós somente vamos saber disso quando nós tivermos uma vinculação direta, uma intimidade direta com Deus. Ninguém consegue responder o motivo pelo qual uma pessoa em particular está sofrendo, somente a pessoa e Deus. Aliás, toda tentativa de responder ou de dar uma causa para o problema na vida de alguém, o sofrimento na vida de alguém, é problemático, irmãos. É problemático. É o que acontece na vida dos amigos de Jó. Os amigos de Jó tinham uma resposta. Ó, Jó, você está sofrendo, meu filho? Porque você está em pecado. É muito fácil alguém dar uma resposta para o sofrimento do outro. Somente uma pessoa fazendo uma profunda avaliação da sua vida, ele precisa avaliar, compreender. Será que a tua empresa, ela foi à falência por questões espirituais? Ou porque você não soube gerir? Porque você não se preparou, porque você não estudou, porque você não entendeu o ramo de mercado que você atua? Não importa qual seja aqui as questões que nos atingem. Não importa por que nós sofremos. Em qualquer que seja a razão pela qual nós passamos por uma tragédia na vida econômica, irmãos, e todos nós estamos suscetíveis a isso. Todos nós. Todos nós. Eu já passei por momentos difíceis na vida do ponto de vista financeiro. Depois que eu terminei a faculdade, vou contar aqui um breve relato da minha vida. Eu me casei muito novo, não tão novo assim, com 25 anos de idade, havia programado com a minha esposa que nós nos casaríamos quando nós nos formássemos. E no ano que eu me formei, ano de 2003, nós marcamos o casamento. Para aquele mesmo ano, eu me formava no meio do ano e logo na sequência nós marcamos o casamento. Né? Formado, você pensava assim, vai estar tudo bem, né? O ser humano planeja, vai estar tudo certinho. Né? Nós fazemos os nossos planos de vida e o planejamento é muito importante. E assim fizemos, nos casamos, ou melhor, me formei meados do ano, e faltando 30 dias para o nosso casamento, eu vou até a empresa diz o seguinte, Valmir, a partir de hoje você está desligado, você não vai trabalhar conosco. Eu falei, meu Jesus, eu vou casar já desempregado, já vou casar desempregado, sem condições de prover o básico para aquela família. Foram meses difíceis, irmãos. Meses que, para todo crente, é aquela situação, o crente sempre ora, mas quando o sofrimento,
angústia, principalmente questões de natureza econômica, bate a sua porta, é quando ele ora mais. Lá vai o crente orar. Tem crente que tem que orar mesmo. Aí. Você não está orando, ora mais então. Mas graças a Deus, aquilo estava se abrindo uma porta. Eu trabalhava como gestor em uma empresa privada, e eu havia acabado de me formar na faculdade de Direito e tinha um certo receio de abrir o meu escritório de advocacia. E aquilo me impulsionou para poder abrir, juntamente com outro colega, o meu escritório de advocacia naquele contexto. Graças a Deus, abri o meu escritório, Deus nos abençoou, nos fez prosperar. Depois eu entrei pelo âmbito do concurso público, Deus me aprovou em no segundo concurso, e nós estamos hoje servindo a Deus, porque Ele é quem cuida de nós. O que eu quero dizer para você é que não importa o sofrimento que você passe do ponto de vista financeiro, Deus está cuidando da tua vida, desde que você se mantenha fiel a Ele. E mais, o problema aqui com relação a Jó era um homem justo, ele adquiriu as posses dele através de um trabalho diligente, através das ações sábias, do investimento adequado. Mas uma coisa interessante aqui, o ponto que nós precisamos entender é que o cristão, ele pode, em algum momento, ele está bem financeiramente, e em outro momento ele pode estar mal financeiramente. Pode acontecer. O segredo para nós sabermos passar pela prova da perda econômica, material e financeira, é acreditar que o centro da nossa vida não está naquilo que nós possuímos, mas dos Deus que nos provê a salvação e a redenção. Então entenda que aquilo que você possui hoje, se você tem casa, se você tem carro, tem um bom emprego, glorifique a Deus, mas não deposite a tua confiança naquilo que você possui, porque cedo ou tarde você pode perder isso. Jó, ele se mantém ali, quando ele recebe, ele se mantém tranquilo, tranquilo. O que ele responde? Deus deu e Deus tomou. Glorificado seja o nome do Senhor. Isso é a postura de alguém que sabe que a espiritualidade dele não está nas suas posses. É diferente, a primeira teologia que eu vejo aqui, irmãos, nós vamos falar aqui ao longo de várias respostas para a questão do sofrimento. É diferente a teologia de Jó, ou a postura de Jó em relação ao problema, em relação à sua esposa. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a esposa de Jó. Mas a postura de Jó, quando perde as coisas, é Deus deu, Deus levou. A postura da esposa de Jó é diferente. Amaldiçoa o teu Deus, porque aquilo que você tinha, você não tem mais. Olhando para a igreja, para a comunidade cristã, é trágico quando nós temos uma religiosidade que mede a espiritualidade de alguém a partir daquilo que ele tem financeiramente e materialmente. Aí nós olhamos para alguém que está com um carro bonito, tem uma casa boa, a empresa vai bem, esse daí é crente. Não quer dizer muita coisa, pode dizer que é até uma pessoa sábia, que administra bem. É o resultado também da graça de Deus, mas precisamos olhar do ponto de vista daquilo que ele possui. E aqui, irmãos, a primeira coisa que nós vamos perceber é entender exatamente isso. E nós voltamos ao perceber aquilo que acontece na vida de Jó, quando ele perde, ou tem essa tragédia do ponto de vista econômico, ele tinha como ponto de partida um princípio que se encontra no Novo Testamento, que é aquilo que Jesus diz assim: a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui, aleluia. Ter posses, ter um bom trabalho é bom, e nós trabalhamos para isso, eu trabalho para isso, eu estudo para isso, você trabalha para isso, você estuda para isso. Você vai na sua empresa, você cuida da sua empresa, você cuida das suas propriedades, com a bênção, com a sabedoria de Deus, mas entenda que tudo isso é passageiro. Entenda que você vai perder isso ou para a vida futura, ou em algum momento isso pode passar. E isso tem sido mostrado para nós exatamente nesse contexto de pandemia. Quando as pessoas estão perdendo empregos, empresas estão falindo, e quando pessoas que às vezes só depositavam a confiança nas suas propriedades, de repente elas se vão e não sobra somente o seu patrimônio.
O legado que elas teve não foi nenhum, foi somente o patrimônio que ela deixou. A resposta de Deus para essa situação, para essa decisão que a gente teria que tomar, foi positiva, da gente tomar aquela decisão. Porém, essa decisão, vamos dizer assim, não foi com êxito da forma como que eu gostaria que fosse. E essa forma me entristeceu muito, eu fiquei bastante abatido, porque eu tinha consultado a Deus e literalmente obtive a resposta para tomar aquela decisão. Porém, o final não foi da forma como eu gostaria que fosse. Então eu me chateei bastante e questionei o Senhor, e após um tempo eu entendi o porquê o Senhor deu aquela situação. Então, assim, eu fiquei como Jó também, né? Vamos dizer, a gente não sabe o final daquela prova ou daquela situação em que o Senhor Deus te colocou, né? Então, irmãos, fica aqui essa lição para todos nós, de que mesmo que o Senhor te diga sim positivo, mas não é da forma que nós queremos, mas sim da forma que o Senhor quer, porque Ele sabe todas as coisas. Hoje, graças a Deus, essa situação foi revertida, eu estou na bênção do Senhor. Glória a Deus por isso. Amém. Amém? Isso é mais um testemunho para nós termos a nossa fé alicerçada. E isso pode acontecer, irmãos. É aquilo que eu disse, é ter a sabedoria para entender o motivo pelo qual nós passamos por algum tipo de provação, algum tipo de sofrimento. E depois nós vamos prosseguir, até porque precisamos aqui avançar. O drama de Jó não para por aí. Primeira etapa, e às vezes quando se perde alguma coisa do ponto de vista financeiro, é aquela perda que você consegue se recuperar com mais facilidade. Perdeu o emprego, vai em busca de um novo emprego. A empresa faliu, levanta de novo, começa de novo, abre uma nova empresa, começa em um outro lugar, vai orar a Deus, vai entender onde que você pode recomeçar o seu trabalho. Mas aqui, o drama de Jó não termina por ali. O drama dele, ele prossegue, né? Porque daí, além da questão econômica, além da perda econômica, ele também tem uma perda de natureza familiar. Aliás, né, precisamos só ver aqui o que diz o verso 16, que tem uma passagem aqui que diz assim: estando este ainda falando, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Sabe o que é isso daqui? Jó foi assaltado. Então são pessoas que podem nos provocar mal. Mas não foi somente as pessoas que provocaram mal a Jó. A Bíblia diz aqui que fogo de Deus, questões climáticas. Aqui a Bíblia não designa o que é fogo de Deus. Alguns comentaristas vão dizer que é uma questão de um raio, porventura, porque na antiguidade se remetia a isso. Mas o fato aqui é que é uma questão meteorológica, uma questão climática, uma chuva intensa, pode ter afetado a vida daquela pessoa. E isso também pode acontecer conosco, como nós vamos perceber aqui quando falar sobre a família dele. E não somente isso, porque daí ele prossegue dizendo assim: estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio de espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Então nós temos os sabeus, nós temos o fogo de Deus, e nós temos, por fim, quem? Os caldeus. Há uma diferença aqui entre sabeus e caldeus, com relação à tradição. Enquanto os sabeus, eles eram assassinos, eles eram essas pessoas que não tinham nenhum planejamento para destruir a vida, chegavam e roubavam, como aquele batedor de carteira. Os caldeus, eles eram mais organizados, porque eles se organizaram em 3 bandos, olha, em 3 bandos. 3 bandos, até organizaram para tomar as propriedades ali de Jó. E isso acontece na sociedade.
E isso acontece na sociedade. Também, quando nós vislumbramos a ocorrência de bandidos bem organizados, né? São bandidos de colarinho branco, pessoas que se valem de uma organização que trazem prejuízos, muitas vezes para pessoas que estão querendo construir a sua propriedade, estão trabalhando de maneira legítima e, de repente, estelionatários, inclusive estelionatários da fé, acaba fazendo com que cristãos sérios acabem sofrendo. Então, o sofrimento ele pode vir na vida do cristão de várias maneiras. Mas daí nós vamos perceber aqui que avança, não somente para questões de natureza material, porque aí a Bíblia vai apresentar que não para aí, ele também é atingido do ponto de vista familiar. Aí o comentarista diz assim: a tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos de forma calamitosa, 7 filhos e 3 filhas. O texto sagrado diz: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento, mais uma vez uma questão de natureza climática, sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de forma inexplicável é nefasto. Quantos aqui têm filhos? Só para eu entender. Tem filhos? Não precisaríamos nem dizer aqui, seja para os pais e aqueles que não têm pais, podem até chegar à mesma conclusão, irmãos. Somente um pai e uma mãe sabe o que é ver o seu filho com uma dor e doente. Somente um pai e uma mãe sabe o que é isso. Quando você vê um filho passar por uma angústia porque ele está doente, qual que é a primeira coisa quando você vê que aquela questão não é simples? Quando é um problema que se reitera, um problema crônico, que fala, Jesus, isso não vai se resolver? Eu não sei se você é pai e mãe já teve essa mesma sensação, mas a minha sensação, o desejo de um pai que ama o seu filho é o quê? Que essa doença se abatesse em mim, mas não no meu filho. Deus, muitas vezes nós quase fazemos essa oração, e muitas vezes alguém até faz essa oração: Deus, não permita que meu filho sofra, transfira o sofrimento para mim. Sabe por quê, irmãos? Porque os pais amam seus filhos. Não é algo natural, não é algo natural um pai ver a morte do seu filho. Não é natural, como nós sabemos disso. Não é natural. Se não é natural, não é esperado, não é desejado, e a dor já é uma dor brutal, perder um ente, um filho, quanto mais perder 10 filhos de uma única vez. Eu não consigo calcular o que é isso, irmão. Você consegue calcular o que é perder 10 filhos de uma única vez? Filhos que vocês amam? Filho que você preza, que você ora, que você oferece sacrifício, que é o caso de Jó? Jó tinha uma intimidade, não eram filhos afastados de Jó. Infelizmente, existem famílias que são tão afastadas, pais que estão tão afastados dos filhos, que às vezes a perda de um filho, para ele não afeta tanta coisa. Por quê? Porque não tem vínculo, não tem amor. Mas no caso de Jó era diferente, ele amava os seus filhos, oferecia sacrifício pelos seus filhos. Perder um filho é algo assim que atinge profundamente a nossa vida. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui uma vez, e vou reiterar, porque já disse várias vezes, isso não somente aqui nessa igreja, mas também já testemunhei, inclusive no meu livro, A Razão da Nossa Esperança, em que eu falo sobre a primeira carta de Pedro, que é uma carta escrita para os cristãos em momento de perseguição e de sofrimento. Eu disse que quando comecei a escrever essa lição, esse livro, em 2018, a minha vida estava até relativamente tranquila, normalmente adequada, questões de saúde aqui ou ali, uma sobrecarga de trabalho, até que estava tudo bem. Mas daí eu recebi o convite para escrever sobre a primeira carta de Pedro. E a primeira carta de Pedro fala sobre ter alegria em meio ao sofrimento. Aí eu falei, isso eu sei escrever sobre isso aí. Escrever sobre alegria em meio ao sofrimento, pastor Haroldo. Eu vou ler alguns livros teológicos, eu vou ler C.S. Lewis, eu vou ler alguns apologetas da fé,
Eu vou ler alguns devocionais e vou escrever sobre alegria em meio ao sofrimento. Eu vou ler Deus Sabe Que Sofremos, de Philip Yancey. Enfim, eu vou ler alguns livros e vou produzir isso. E o fiz. Comecei a escrever em julho de 2018. Depois, 2 meses depois que eu começo a escrever sobre alegria em meio ao sofrimento de uma maneira muito teórica. Dia 7 de outubro de 2018, eu chego para trabalhar no tribunal, dia de eleição, assim como nós vamos passar agora por eleição, 7 horas da manhã, eu trabalho na Justiça Eleitoral, dia de eleição, primeiro turno, chego no trabalho, abro a porta do meu escritório, entro da minha sala, entro para a sala, a hora que antes de sentar na minha cadeira, toco o telefone, a minha irmã, em prantos, soluçando, não conseguia nem dizer aquilo que ela estava querendo dizer. Eu disse, se acalme. O que aconteceu? Ela dizia, a nossa sobrinha, de 16 anos de idade, acabou de falecer num acidente nessa noite. Irmãos, se uma sobrinha já provoca uma dor dilacerante na alma, porque você sofre não somente pela perda da sobrinha, você sofre pela perda do seu irmão. Aquilo te corrói de uma maneira que você não consegue explicar o que é a dor. Você fica anestesiado naquele contexto. Depois daquilo, depois que você vai entender acerca da questão do sofrimento, você começa a rever sobre o sofrimento. Eu comecei a entender ali que somente entende sofrimento um pouquinho quem passa por sofrimento. Nós podemos tentar elaborar teorias acerca do sofrimento, mas nós jamais iremos entender o sofrimento enquanto nós não sentimos a dor do sofrimento chegar na nossa casa e chegar ao nosso coração. Depois daquilo que eu passei, depois daquela angústia que nós vamos sentindo, é claro, depois de estar com a família, depois de tentar entender aquilo, de buscar respostas bíblicas, enfim, de tentar nos acalmar e ter a paz, aí eu voltei para o que eu estava escrevendo. Aí eu fui novamente lá no texto de 1 Pedro para entender a alegria no meio do sofrimento. Eu rabisquei, apaguei tudo aquilo que eu havia escrito, que eu não havia entendido nada. Alegria em meio ao sofrimento, eu fui entender, não é um sorriso no rosto quando o nosso coração está dilacerado. Ter alegria em meio ao sofrimento não é quando eu ostento uma alegria, quando a minha alma está abatida, quando o meu coração está atormentado. Ter alegria no sofrimento não é querer apresentar-se como alegre, não. Alegria em meio ao sofrimento é quando nós passamos ao sofrimento, estamos alegres, não por conta da circunstância, mas é porque nós estamos olhando para o futuro e sabendo que Deus está com o controle lá do final e Ele está conosco. Alegria em meio ao sofrimento é saber que Deus Ele controla o passado, o presente, mas Ele está cuidando do futuro. Então, irmãos, o que eu quero dizer aqui é exatamente sobre isso. Somente entende a dor da perda de um pai, se nós formos pais. Podemos ter uma dimensão. Agora vamos olhar para a vida de Jó. Perde 10 filhos de uma única vez. 10 filhos de uma única vez. Às vezes nós temos pessoas, né? Temos aí notícias de pessoas, de familiares que perdem 2, 3 familiares. Você não consegue explicar isso. Certa feita, nós tínhamos alguns vizinhos lá em que estávamos acompanhando um noticiário e de repente vimos pelo noticiário que o pai e o filho sofreram um acidente. E como você chega para dizer isso, notifica isso para a mãe que perdeu 2 entes da sua casa. E aqui acontece exatamente em relação a esse homem, a Jó. Ele tem essa perda inexplicável. E aqui é algo interessante, né? Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Jó, ele perdeu toda a família. Ele perdeu os filhos para a morte e perdeu a esposa porque se desviou ali. Há quem tente ali apresentar dizendo, não, a esposa de Jó, ela estava fazendo um questionamento. Ela não estava questionando Deus. Ela não estava questionando Deus ali.
Ela não estava literalmente dizendo para Jó amaldiçoar a Deus e morrer, não era isso. Não. Não tem justificativa do ponto de vista teológico aqui para entender que a esposa de Jó não estava dizendo aqui. Agora, obviamente que ela estava amargurada, estava fraturada. E nós precisamos nos colocar no lugar daquela mulher também, principalmente no lugar de Jó, para entender as circunstâncias. A Bíblia depois não vai dizer mais nada sobre a esposa dele. Não vai dizer mais nada. Agora, uma coisa que nós precisamos ter como crentes em relação a qualquer pessoa que sofre é termos compassividade. Compassivo passivo é de paixão, é sofrer com alguém. Sofrer com alguém é uma virtude cristã. Sofrer com alguém é nos colocar no lugar daquela pessoa. E aqui é o caso de Jó. Jó, ele perde aqui por um evento natural. Quantos familiares, quantas pessoas perdem entes queridos por conta de questões naturais? E muitas vezes, teólogos tentam encontrar uma teoria. Por que Deus não interveio naquilo? Mas Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é quem controla os tempos, controla o mar, controla o vento. Por que Deus ele permitiu que aquele vento se abatesse naquela casa? Aquele que passa pela dor faz essa pergunta. E muitos teólogos presta atenção no que eu vou dizer, querendo defender a Deus de maneira incorreta e equivocada, acaba jogando, na verdade, uma teologia distorcida, sem fundamento nenhum, que é exatamente aquilo que acontece com os amigos de Jó, os amigos antigos de Jó. Nós vamos perceber que existem 4 pessoas que oferecem conselhos para Jó. Existem os 3 amigos velhos, que a Bíblia apresenta, mas depois, ao final, apresenta um 4º personagem lá que não é narrado em momento nenhum, e de repente ele aparece lá, eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Mas o fato, irmãos, é que muitas pessoas, na ânsia de querer defender Deus diante do sofrimento, fazem coisas equivocadas, principalmente em questões de doenças, questões de forças da natureza. Quando aquele tsunami varreu a Ásia em 2005, vocês se lembram que mais de 250 mil pessoas morreram, salvo engano. Mais de 250 mil pessoas, pastor José Marcos, morreram. E muitos teólogos, tentando encontrar uma resposta racionalmente justificável para compreender como que um Deus bondoso permitia que pessoas justas, ou digamos assim, inocentes, melhor a palavra, morressem. Como é que Deus permite isso? Aí alguns teólogos ressuscitaram uma teologia chamada teologia do processo, ou chamado teísmo aberto, para dizer o seguinte: não, Deus ele não intervém em casos dessa natureza, situações dessa natureza, porque Deus não sabia o que haveria de acontecer. O futuro está aberto para Deus, o futuro estava aberto para Deus. Deus não sabia que aquele tsunami haveria de varrer a Ásia. Deus não sabia que o furacão Katrina haveria também de matar milhares de pessoas nos Estados Unidos, mais ou menos na mesma época. É como se Deus não soubesse também aquilo que aconteceria no 11 de setembro. É como se Deus não soubesse, por exemplo, aquilo que aconteceu ali em Minas Gerais, com aquela barreira que foi rompida e famílias inteiras morreram. Quando os teólogos eles tentam justificar por que Deus não agiu diante daquela circunstância, eles acabam depondo contra as Escrituras. Não é porque Deus não sabia o que haveria de acontecer. Não, ele sabia o que haveria de acontecer. Sim, ele sabia. Mas ele não intervém naquelas circunstâncias, primeiro porque existem questões que são a própria natureza, é o resultado natural da queda humana. E o homem precisa entender que nós somos afetados pela dor, pelo sofrimento, não necessariamente por aquilo que eu faço diretamente. As minhas ações me trazem prejuízos, é claro, mas existe uma ação mais drástica que nós somos afetados hoje diretamente, que é a queda de Adão e Eva. A partir dali nós temos a dor, nós temos o sofrimento, nós temos a doença, nós temos as questões naturais que passam a irromper na sociedade. O que eu quero dizer aqui é exatamente esse ponto, é que as tragédias familiares, elas podem acontecer na vida de um cristão, infelizmente.
Agora, olha aqui o que acontece. Eu falei sobre a esposa de Jó. E eu disse que a esposa de Jó Jó perdeu a própria esposa naquele contexto, é uma força de expressão aqui para dizer que ela perde a esperança, ela perde a fé ali naquele contexto. E vocês sabem que as pesquisas indicam que pais que perdem filhos, tem 2 filhos, perde um filho, geralmente tem um filho, perde aquele filho, há uma grande possibilidade de haver divórcio naquela família. Por quê? Porque eles estavam vinculados, aquele casamento estava vinculado somente pelo filho, pelos filhos. Isso nos chama atenção para esse aspecto aqui também, meus queridos. Precisamos entender que os filhos são herança do Senhor, a Bíblia assim nos diz. Não há dúvida nisso, a Bíblia nos apresenta essa realidade. Quem tem filho sabe o que é amar o seu filho, cuidar do seu filho, né? Dar educação para os seus filhos, se preocupar com os seus filhos. Agora, precisamos entender também, estarmos preparados para entender que a família é um todo orgânico. Nós nos vinculamos, esposa, esposo e os filhos fazem parte dessa mesma ramificação. Então, diante de qualquer ocorrência, precisamos entender que Deus está cuidando do nosso lar, Deus está cuidando da tua família. Você pode glorificar a Deus por isso? Glorificar a Deus pela família que você tem, pelos filhos que você tem, pela esposa que você tem, pelo esposo que você tem. Quantas famílias estão destruídas por vários fatores, irmãos? Tragédias, às vezes as tragédias podem ser tragédia natural, pode ser um acidente de carro, pode ser uma perda absurda. Tivemos aí esses eventos que aconteceram aqui na alta sociedade, aqui em Cuiabá, de um tiro que ceifa a vida de um adolescente. Nós estamos suscetíveis a tantas coisas que podem nos pegar desprevenidos, até porque o sofrimento, a dor, sempre nos pega desprevenido. Nós nunca estamos preparados para algo dessa natureza. Então precisamos hoje falar: Senhor, prepara, cuida da minha família, e eu glorifico a Deus, porque o Senhor tem tomado conta do meu lar. Amém? A tragédia se abateu ali também sobre essa perspectiva. Mas não somente isso, ele perde as posses, ele perde a sua família, mas ele perde também agora a sua saúde física e é abalado também do ponto de vista mental e psicológico. O comentarista diz da seguinte maneira, no terceiro tópico aqui, ele diz assim, olha só, ele diz da seguinte forma: o diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu o seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação de seus bens e familiares, o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará a tônica ao restante do livro. A Bíblia diz aqui, irmãos, que Jó, ele foi ferido de uma doença maligna, de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. A saúde física dele foi afetada, completamente. A Bíblia não diz o que é, os teólogos vão apresentar várias respostas ou probabilidades para isso. Certamente era uma doença que atingia a sua pele, certamente. Uma doença que provocava dor nele e que provocava uma coceira intensa, tanto que ele precisava pegar um caco e ficar passando naquelas localidades. Agora você imagina, irmãos, se nós, quando temos uma pequena coceira, uma micose simples, aquilo nos atinge, nós ficamos preocupados, um impinge, alguma coisa, nós buscamos um meio de resolver. Agora imagine o caso de Jó, que não tem condições de tratamento, poderia ser inclusive uma lepra, porque isso o afastava das outras pessoas, e naquela época, uma lepra colocava uma pessoa em quarentena, completamente afastada das outras. Aliás, um dos motivos pelos quais nós vamos perceber e que ele é atingido por essa doença, dos seus pés e a sua cabeça, é porque a doença física, além da dor, além daquilo que ela promove na saúde, ela também tem um aspecto de afastar as pessoas. Nós sabemos disso, nós somos visuais. Se vislumbrarmos, se vermos alguém que tem um problema
de natureza física, sim, às vezes a primeira coisa é a reação natural. E isso acontece em relação a Jó. Jó é atingido ali de uma doença terrível. E, óbvio, isso para nós representa também aquilo que todo cristão está suscetível de passar. Nós estamos suscetíveis a ter qualquer tipo de doença, seja uma doença do ponto de vista físico simplesmente, pode ser uma doença de câncer. Infelizmente, irmãos, sabemos disso. Sabemos da bruta realidade provocada aí pelo Covid. Todos nós estamos passíveis a que isso aconteça conosco. Quantos irmãos nós perdemos, inclusive o nosso próprio pastor, os nossos pastores perdemos por conta disso. E até hoje estamos atingidos por essa dor que dilacera, e nós estamos tentando, sempre querendo entender o porquê, né? Nós perguntamos por quê. E aqui acontece na vida de Jó, ele é atingido, mas mesmo assim, ele manteve-se ainda fiel a Deus. Porque quando nós recebemos um diagnóstico, irmãos, de um câncer, recebemos um diagnóstico de algo que nos desestrutura, o diagnóstico de uma doença incurável, ou pelo menos de uma doença crônica, às vezes nós somos abalados. Quem não é abalado com uma notícia dessa natureza? Ali nós vamos perceber que Jó ainda mantém a sua esperança. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Jó manteve-se ainda fiel a Deus. Se manteve fiel a Deus. Agora, precisamos entender que Jó não era um ser perfeito. O único ser perfeito que nós encontramos nas Escrituras é o próprio Jesus. Jó, a partir daquele momento que ele sofre a tragédia financeira, sofre a perda da sua família e também é abalado por uma doença, ele é afetado psicologicamente, irmãos, mentalmente. Jó passou por uma angústia terrível, uma agrúria, tanto que ele vai questionar. Veja, acompanha comigo, vamos lá, nós vamos ter a oportunidade de ver isso. Olha no capítulo 3, o que ele diz assim: depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite que se disse, foi concebido um homem. Mas vem cá, não foi o mesmo Jó que a Bíblia diz lá atrás, que ele adorou a Deus? Por que agora Jó está questionando a sua própria existência? E ele vai fazer várias perguntas, nós vamos falar sobre isso. Como é que Jó agora está afetado nas profundezas, está buscando a razão da sua existência dentro daquele contexto? Sabe por quê, irmãos? Porque Jó é um homem íntegro, mas não é super-homem. Jó é um homem crente, mas não é homem de aço. Jó é um homem temente a Deus, mas ele tem um coração de carne e que é afetado também. Jó é um homem que serve a Deus, mas ele tem a sua fraqueza. Eis o título da lição do trimestre: a fragilidade humana e a sabedoria divina, ou a soberania divina. Quando nós vislumbramos ali que a Bíblia diz que Jó adorou a Deus, glória a Deus por isso, que é um homem que estava tributando a Deus ali, falou: Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas. Só que tem uma coisa, irmãos. Uma coisa é quando nós sofremos um dia. É quando nós recebemos a notícia de que algo nos afeta diretamente. E quando nós somos afetados por uma coisa, nós nem entendemos aquilo naquele contexto. Aquilo nem é processado na nossa mente. É por isso que falam que o luto, existem vários estágios. O primeiro estágio do luto é a negação, que é aquele estágio que você não entende o que está acontecendo. E certamente Jó passou por aquele estágio. Ele perdeu. Sabe aquele estágio? O que está acontecendo? Com o passar do tempo, a dor vai entrando um pouco mais. Vai se aprofundando um pouco mais. Até chegar um momento da vida de Jó ali, pouco tempo, é claro, aí ele começa o quê? Aquilo afeta diretamente a ele. O que eu quero dizer aqui é que se existe um tipo de sofrimento hoje, que poucas vezes nós estamos nos preocupando, a igreja tem parado pouco para refletir, é o sofrimento emocional.
dos nossos irmãos. Ah, mas crente que é crente mesmo não passa por esse tipo de angústia. Eu não sei que crente você está falando. O crente que eu entendo na Bíblia é um crente que tem limitações, tem fragilidades. Não confunda a opressão maligna com a depressão, que é a fragilidade humana. Assim como um crente é afetado pela força brutal da queda de Adão e Eva, e nós somos suscetíveis a ter câncer, nós somos suscetíveis a ter problemas de natureza física, o crente também está suscetível de fragilidades emotivas, porque não existe supercrente, irmão. Eu acho bonito isso daqui, quando eu olho para a vida de Jó, que eu vejo aqui, eu entendo todo o contexto, é que o livro de Jó não está querendo dar uma resposta teórica e teológica ao problema do sofrimento. Ele está mostrando como um homem fiel a Deus reage diante do sofrimento, mantendo a sua fé, mas demonstrando que ele é frágil. O problema é quando nós queremos desenvolver uma teologia e uma pregação que parece que nenhum crente é afetado pelo sofrimento. Isso é um tipo de faz de conta, irmãos. Quantos líderes e quantos pastores e quantos crentes estão sendo fraturados, estão sofrendo mentalmente nos nossos dias? Ah, mas não tem razão de ser. Não tem razão de ser, irmãos, porque você não encontra razão de ser. Por quê? Porque nós somos limitados, nós somos frágeis, nós temos essas nossas incapacidades que estão no nosso ser, arraigados em nós. No mesmo momento que eu estou jubiloso, estou feliz, mas ao mesmo instante eu posso também passar por um momento de fragilidade. É isso que nós precisamos entender nas Escrituras, que nós somos frágeis. Não estou dizendo que nós vamos nos condicionar isso daqui. Não vou defender aqui uma teoria da fraqueza do ser humano, não. A Bíblia diz que nós precisamos sim buscar fortalecer-nos em Deus, em Cristo Jesus, porque Ele nos ajuda. Agora precisamos entender a nossa dimensão, a nossa fraqueza, as nossas incapacidades, as nossas limitações. E Jó também foi um homem limitado, porque ele fala, Deus, existencialmente, ele tenta entender aquilo que acontecia na vida dele, ele questiona o nascimento dele. Irmãos, se Jó passou por aquele momento, nós precisamos entender que existem pessoas no nosso círculo de amizade que precisamos dar esse apoio. Quantas pessoas, estou caminhando aqui para o final, quantas pessoas, quantos pastores estão tirando a própria vida na atualidade? Alguém diz assim, a teologia rasa diz assim, mas eles também não eram crente. Não vou dizer aqui, não vou entrar na questão do suicídio e questão de salvação, não é isso que eu estou dizendo aqui, entenda. Tanto os irmãos que estão aqui, tanto aqueles que me acompanham, porque tem opinião formada sobre isso, tem artigo publicado sobre isso, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que muitas pessoas estão frágeis por diversos fatores, estão angustiadas, estão abaladas, alguns por razões evidentes, porque perderam alguma coisa, e outros talvez porque não há razão evidente. Mas sabe o que eu entendo, irmãos, quando eu olho para isso? Nós precisamos entender que a questão do sofrimento, ela envolve uma busca por uma resposta. Já disse isso daqui. Mas nós precisamos entender que no âmbito da fé cristã, a igreja, o corpo de Cristo, tem um papel crucial para sofrer junto, para orar junto, para apoiar, aleluia. A busca por uma resposta do sofrimento não é a busca argumentativa, mas é do que eu faço diante disso. Quando eu sou atingido, Deus me ajuda. Aliás, como diria um certo autor chamado Tomás Halick. Tomás Halick, ele fala o seguinte, olha, a virtude às vezes não é ter uma fé grande, mas é ter uma fé minúscula. Você percebeu isso? Porque uma pessoa que acredita que tem uma fé tão grande, irmão, a fé dele é tão imensa que ele estrutura a vida dele e ele acha que ele pode tudo. Ele acha que é capaz de tudo. E Jesus diz, ainda que a vossa fé seja pequena como um grão de mostarda, vai dizer para esse monte, sai daqui e vai para lá. Como diria Tomás Halick, a virtude é ter uma fé pequena. Sabe por quê? Quando nós temos uma fé pequena, nós não confiamos na fé, nós confiamos no objeto da fé, que é Deus.
Quando nós acreditamos que tem uma fé audaciosa, poderosa, grande, gigante, nós falamos, eita, eu estou sabendo de tudo. Mas não, o benefício é entender que a fé, que as nossas imperfeições, a Bíblia diz, nós somos aperfeiçoados por aquele que nos criou, aleluia. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa manhã? Não estou dizendo para nós nos acomodarmos com as nossas condições, não estou dizendo isso, estou dizendo que nós vivemos pela graça de Deus nas nossas vidas. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós temos as nossas limitações, mas Deus está tomando conta das nossas vidas, seja com sofrimento ou seja sem sofrimento, nós temos Deus na nossa vida. Daqui a pouco eu vou abrir a oportunidade para o irmão. E quando, irmãos, eu olho tudo isso, aí eu tento assim... Jó, quando ele se colocou naquela posição, daí ele começa a questionar algumas coisas, sim. Porque a Bíblia vai dizer, depois que entra ali um momento de debate, os amigos de Jó, nós vamos estudar sobre isso, mais 2 minutos eu termino aqui. Os amigos de Jó, o problema dos amigos de Jó é tentar dar uma resposta racional ao problema do sofrimento. É por isso que eu chamo esses amigos, que eu chamo de amigos velhos bem intencionados, porque a Bíblia diz que eles eram os mais velhos. E qual que é a teologia que tenta responder ao problema do sofrimento, mas de maneira mais simplória? É que o sofrimento é o resultado do pecado. Isso daí é uma ortodoxia fria, irmão. Eu não estou preocupado com a pessoa que sofre, eu quero dar uma resposta. Em segundo lugar, aparece um personagem que tenta dar uma outra resposta. Ele é mais temente a Deus, ele está mais compadecido com Jó, que é o personagem que a Bíblia chama de Eliú. É tão interessante, você já percebeu que a Bíblia começa apresentando 3 amigos, pastor Zé Marcos, mas no final aparece um 4, ele não é chamado nem de amigo, e quando ele levanta a voz, ele fala assim, olha, eu esperei vocês falarem, porque vocês são mais velhos, mas eu não encontrei sabedoria nenhuma em que vocês haviam dito, então agora vocês me escutem. Eliú é um personagem que aparece do nada e volta para o nada. O que eu vou entender é que nessa teologia, nessa resposta que é apresentada por esse amigo mais novo, que é Eliú, é que o sofrimento é uma correção divina. Ele até tenta também dar uma resposta ali, mas ele incorre num erro, que é querer defender Deus. E por fim, irmãos, aí o próprio Jó, e nós sabemos, o que Jó faz? Jó faz várias perguntas para Deus, acerca do porquê ele sofria. Alguns estudiosos vão dizer que Jó faz 16 perguntas para Deus acerca da circunstância dele. Sabe como que Deus responde para ele? Deus responde para Jó, sabe de que maneira? Fazendo 70 perguntas para Jó. Aleluia! Jó não responde nenhuma pergunta de Deus, assim como Deus não responde a pergunta de Jó. Quando Jó começa a fazer a intervenção, querer questionar a Deus, aí Deus começa a fazer um monte de perguntas mais ou menos assim, quem é esse que obscurece o meu conselho? Aí ele fala, Jó, onde você estava quando lancei os fundamentos da terra, Jó? Jó, quem marcou os seus limites e dimensões da terra, Jó? Jó, me responde aí se você é capaz. Quem represou o mar, Jó? Aliás, se você puder me responder, Jó, quem é que deu ordem amanhã e mostrou alvorada o seu lugar? Jó, você já foi até as nascentes do mar? Jó, se você pode me responder se as portas da morte lhe foram mostradas? E mais, como se vai ao lugar onde mora a luz? Jó, onde nascem as trevas? Jó, acaso a chuva tem paz? Jó, você conhece as leis do céu? Aleluia! 70 perguntas, Jó não conseguiu responder nenhuma, sabe por quê? Deus estava demonstrando que Ele é o Criador, Ele é o soberano, Ele é a autoridade máxima e ninguém pode questioná-lo. O que eu quero dizer aqui é que nem mesmo Deus responde argumentativamente. Às vezes nós, e talvez Jó queria que respondesse assim para ele, Jó, você está sofrendo porque Satanás se apresentou perante mim, mas eu queria te dizer que eu sabia que você era íntegro. Não, em termos cristãos, irmãos, existem perguntas que não serão respondidas através de teorias e de argumentos. Nós seremos somente respondidos quando nós olhamos e compreendemos as maravilhas de Deus, o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Tanto é assim, depois que Deus faz 70 perguntas para ele, e Jó não responde nenhuma, porque ele não tinha condições, a Bíblia diz que Jó só diz assim,
Deus, eu sou indigno, não posso te responder. Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. E a Bíblia diz que Jó então se arrepende daquilo que havia perguntado, não daquilo que ele havia feito. Eu finalizo aqui dizendo exatamente isso, irmãos. Dizendo, nós vamos estudar sobre sofrimento aqui durante todo o tempo. Eu sou um apologeta, eu sou um estudioso de teologia. Mas essa é uma pergunta que não se responde de maneira teórica. Nós respondemos com o conselho de Deus na nossa vida. Aliás, sabe por que no livro de Jó não tem uma resposta, sabe, para o sofrimento? Porque a resposta não está ali no livro de Jó. A resposta para o problema do sofrimento do homem não está no Antigo Testamento. A resposta para o sofrimento do homem vai se revelar no Novo Testamento, que é o Deus crucificado em Cristo Jesus, aleluia. A resposta para o sofrimento do homem se vê na ferida de Cristo Jesus. Não a resposta teórica, mas um Deus que sofre juntamente com o ser humano. Está dizendo que eu não tenho uma resposta teórica para ti, mas eu mostro para ti que eu mesmo vou sofrer para que você seja salvo, meu filho. E eu finalizo dizendo que para entendermos a questão do sofrimento na vida humana, nós precisamos olhar para as feridas de Cristo. E eu cito aqui ao final Thomas Halleck. Ele diz assim: a minha fé só consegue se livrar do fardo das dúvidas e experimentar a segurança e a tranquilidade interna de um lar se ela avançar no íngreme caminho da cruz. Se ela se voltar para Deus pela porta estreita das feridas de Cristo, se ela passar pela porta dos pobres, pela porta dos feridos, pela qual os ricos, os satisfeitos e autoconfiantes, os conhecedores, os saudáveis, os sábios e os cuidadosos não podem passar, assim como nenhum camelo consegue passar pelo buraco de uma agulha. Quando Tomé perguntou, estava duvidoso sobre se Cristo era o Cristo mesmo, Jesus não deu uma resposta teórica. O que ele fez? Coloca o teu dedo aqui na minha ferida. Nós só entendemos a questão do sofrimento quando nós tocamos a ferida de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.